Olá, meus amigos, nessa videoaula a gente vai detalhar, explorar aí todo um percurso que o profissional de marketing precisa, compreender, precisa considerar para garantir que a maneira como a empresa vai anunciar os produtos, suas ofertas e vai estabelecer aí essa comunicação com o público consumidor tenha garantias, de trazer retorno para a organização e, logicamente, consolidar aí o sucesso de vendas, consolidar aí uma boa reputação da marca. Mas para a gente ter essa condição, ter essa garantia, logicamente a gente precisa ter toda uma análise de como que nós vamos de fato processar toda essa comunicação. Justamente porque é imprescindível que a gente tenha aí uma comunicação com eficácia. Então, para a gente garantir que a comunicação entre uma empresa, uma organização e o seu público consumidor seja eficaz, a gente tem diversas maneiras de estabelecer essa comunicação com o público que seja o público-alvo, que seja o target de interesse ali da organização. Então, eu preciso definir qual vai ser o modo de transmitir ali as ideias, o que de fato nós vamos comunicar para o nosso público, e não só me preocupar com a maneira como nós vamos transmitir as nossas mensagens, o que nós vamos apresentar para esse público, como também ter toda uma condição de analisar o feedback desse mercado, tendo aí como condições de comparar com os resultados que a gente consiga obter com o anúncio, com a apresentação das nossas ofertas. Então, a gente tem aí 8 etapas que podem representar aí, podem consolidar, de acordo com Kotler e Keller, que podem representar um mapeamento de como que eu, profissional de marketing, posso garantir ali a minha comunicação de ser eficaz. E aí a eficácia de comunicação e marketing, ela tanto precisa ser compreendida nessa garantia de que o nosso público realmente vai ter uma boa receptividade com as nossas ofertas, como também a consequência disso, fazer com que a nossa empresa continue estabelecendo relações de longo prazo com esse público, até mesmo para garantir o propósito, para garantir aí a permanência dessa organização nesse mercado. Então, os 8 passos que a gente traça são os seguintes. Primeiro, eu preciso identificar o meu público-alvo. Eu preciso definir exatamente quem vai ser o target ali da minha organização. Nós sabemos que a minha organização não vai atender a qualquer tipo de público. E aí eu posso ter desde o público em massa, se eu estou lançando um produto que é do consumo geral de uma população, ou se eu preciso focar em determinados nichos, ou até mesmo em determinados indivíduos que possam representar o público-alvo de maior interesse para a minha organização lançar as suas ofertas. Identifiquei o meu público-alvo, é necessário definir os objetivos dessa comunicação. E aí nós temos os 3 principais objetivos de uma comunicação em marketing. Ou eu vou informar, fazer com que o público tenha o conhecimento das nossas ofertas, ou eu vou persuadir esse público que eu já identifiquei, que é o nosso público de interesse, a priorizar a aquisição dos nossos produtos do que dos concorrentes, ou eu vou lembrar a nossa existência, as nossas ofertas, para esse público voltar a adquirir os nossos produtos ou não abdicar do consumo dos nossos produtos. Eu tenho maneiras de viabilizar esses objetivos, que eu vou definir daqui a pouquinho. Além disso, além de ter aqui uma preparação, como que eu vou preparar o meu planejamento, qual que é o público certo, qual que é o objetivo prioritário de toda uma campanha de comunicação, de promoção, eu preciso elaborar a minha mensagem, o que de fato eu vou comunicar, quais serão os valores, o teor das minhas mensagens, não tentar evitar ao máximo qualquer tipo de gafe ou qualquer tipo de constrangimento. Depois, elaborei a minha mensagem, eu preciso definir os canais, como que essa mensagem vai chegar até o nosso público consumidor, se vai ser através da rádio, se vai ser através de televisão, se eu vou utilizar a figura de um digital influencer, se eu vou projetar ali numa rede social, enfim, eu preciso definir como que a minha mensagem vai chegar até o público pretendido. Para isso, para garantir, consolidar o meu bom planejamento, eu preciso definir meu orçamento. A gente sabe que todas as ações de promoção, elas vão implicar em custos, então eu preciso ter uma projeção. Bom, quanto que eu vou precisar investir? E esse investimento, ele poderá de fato ser recuperado? Esse é o momento que a gente começa, inclusive, a considerar exatamente essa necessidade de analisar o impacto de uma publicidade, o impacto aí de uma mensagem de comunicação. Porque se eu vou ter todo esse investimento, até mesmo para alugar, para poder empregar um determinado veículo ali para projetar a minha mensagem para o meu público, eu preciso ter uma certeza, bom, eu realmente vou conseguir atingir o impacto, eu vou fazer com que o público tenha, de fato, uma preferência
pela nossa marca, justamente com esse tipo de anúncio que nós lançamos. E no médio e longo prazo, né, ou até mesmo no curto prazo, dependendo do impacto realmente ter sido bem consolidado, eu consigo resgatar tudo que eu precisei investir, né, numa propaganda, por exemplo, com o nosso volume de vendas. Eu consegui ter uma receita de vendas ali num prazo definido que realmente cobriu todas as minhas despesas. Então, antes de já assumir essa despesa, eu já preciso ter uma estimativa. Quanto que nós podemos gastar com a nossa promoção, com a nossa comunicação. Além disso, né, eu preciso decidir sobre o mix de comunicação, quais serão as ferramentas, quais serão as técnicas de comunicação que nós podemos empregar. E aqui, né, se concentra exatamente os principais estudos do P de promoção. Eu vou fazer uma propaganda, eu vou contar ali com o suporte da minha força de vendas, eu vou promover, vou lançar uma promoção de vendas, enfim, isso tudo precisa ser muito bem detalhado. Para depois, temos condições de mensurar os resultados da minha comunicação, né? É o momento que nós, então, começamos a consolidar a comunicação integrada de marketing, né? Porque eu sei que para minha organização continuar existindo nesse mercado, eu preciso, né, ter uma garantia de que nós vamos ter retorno, nós vamos continuar tendo um bom relacionamento com o nosso público atendido. Então perceba, né, que eu tenho todo momento de preparar, momento de planejar, né? Depois, como que eu vou efetivamente executar a minha mensagem publicitária, como que eu vou executar a minha promoção, para depois monitorar, avaliar ali os seus resultados. Então, eu tenho um pré-início, né, um pré-momento, eu tenho um planejamento, pode ser propriamente o início, né, do meu processo, eu tenho a execução e eu tenho também o pós, né? Bom, depois que nós já estabelecemos ali a nossa interação com o nosso público, o que de fato nós podemos mensurar, o que nós podemos garantir ali de impactos, né? O que realmente venha como consequências para a minha organização. Bom, então, passando por cada uma dessas etapas, tudo começa justamente com a identificação do público-alvo. Quem de fato é o público consumidor que nós pretendemos atingir, né? Exatamente com base nesse perfil, eu preciso conhecer justamente o perfil desse público consumidor, que a gente consegue decidir o que pode e deve ser dito, como nós vamos apresentar uma mensagem, né? Em que momento seja mais propício apresentar uma mensagem ali para o nosso público, né? Então a empresa precisa estar ciente de quem exatamente é esse público-alvo para promover, lançar ali as suas comunicações. E nessa etapa, a gente pode considerar os clientes já atuais, caso a empresa já exista, os potenciais clientes, principalmente se a nossa oferta ainda é uma novidade nesse mercado, quem possa influenciar essas pessoas a adquirirem os nossos produtos, alguns clientes, né, que nós estejamos perdendo, né? E aí, se o objetivo, logicamente, for o objetivo concentrado em lembrar as nossas ofertas, dentre outras possibilidades. Mas eu preciso ter um alvo certo. Quem exatamente nós queremos atingir com o lançamento da nossa promoção, como que nós queremos anunciar as nossas ofertas. Para isso, eu tenho então os objetivos. Volto a lembrar, os meus objetivos vão ser de informar, de persuadir ou de lembrar, né? Então, o objetivo mais relevante aí é justamente garantir, né, conseguir que todos os públicos, tanto o cliente externo, nosso público consumidor, como também os nossos funcionários, até para a gente conseguir consolidar aí o endomarketing, o marketing interno, né? Eles precisam ter consciência, né? Eles precisam saber exatamente quais são os objetivos da nossa comunicação. Não adianta eu focar apenas naquele público consumidor lá fora, se o meu funcionário, o meu vendedor não sabe exatamente, né, o que nós estamos priorizando aí na maneira como nós queremos estar posicionado na mente desse público consumidor. Então, quando eu vou programar toda a minha comunicação, eu também preciso ter essa condição de definir muito bem para quem representa a nossa organização, né? Para quem tem ali essa transmissão da imagem da nossa organização, que saiba exatamente o que apresentar, o que comunicar para esse público externo que venha a ser atendido. Então, os nossos objetivos de comunicação, né, podem partir aí de 4 possíveis objetivos, que são a necessidade de estabelecer a categoria, né? Estabelecer uma percepção de qual é a categoria necessária para o consumidor, qual é a imagem, qual é o conceito que a gente quer levar para esse consumidor, né? Então, por exemplo, surgem carros elétricos, isso é uma novidade no mercado. Perceba que aqui, por trás disso, eu tenho justamente o objetivo de informar. A gente precisa saber o que informar, o que instruir, o que esclarecer para esse público que ainda precisa conhecer a categoria de produto no qual nós estamos fazendo ali a nossa oferta.
Outro objetivo, conscientizar o público, né, da nossa marca, fazer com que o consumidor saiba identificar, consiga reconhecer e até lembrar a marca da nossa empresa, né, ou de um produto dentro de uma determinada categoria. Então aqui já é o momento, né, que nós já temos a informação, já informamos o nosso público consumidor, já instruímos os nossos funcionários sobre o que informar para esse possível público consumidor, mas aqui a gente também precisa talvez ter um momento de persuadir um pouco. Então aqui eu tenho, além de informar, eu já começo também a considerar a necessidade de persuadir aquele público a consolidar uma imagem sobre a nossa oferta e venha de fato adquirir o nosso produto, né, ao invés de adquirir um produto de um concorrente. Outro objetivo, estabelecer uma atitude em relação à nossa marca, né, apresentar, tornar conhecidos os benefícios, dar o destaque de quais sejam os objetivos da nossa oferta para as necessidades do cliente. Lógico que o meu funcionário precisa saber o que comunicar para esse cliente. E perceba que no momento que nós estejamos apelando para dar um destaque aí nos benefícios que sejam exclusivos dos nossos produtos, da nossa oferta, a gente está justamente partindo aqui para o objetivo de persuadir esse público a adquirir o nosso produto e não o produto do concorrente. E o outro, quarto objetivo, né, garantir a intenção de compra da marca, né? Induzir o consumidor a adquirir algo da nossa marca ou formar uma atitude, logicamente, positiva em relação à nossa marca. Então, por exemplo, quando eu faço uma promoção de vendas, pague um, leve dois, perceba que aqui o meu consumidor está acreditando que ele tem alguma vantagem, algum benefício. Aqui eu estou consolidando, né, o objetivo de persuadir esse consumidor a adquirir o nosso serviço, continuar preferindo a nossa marca, e mais ainda, em alguns instantes, esse tipo de estratégia pode ser necessário, se for necessário também, lembrar, né, o nosso público de que nossa marca continua existindo ali no mercado. Então, os objetivos de uma comunicação de marketing sempre vão passar aí, obrigatoriamente, por uma dessas três condições. Ou a gente está precisando informar, instruir o público consumidor sobre o que nós estejamos oferecendo, ou a gente está persuadindo, né, partindo ali para o marketing de guerra com marcas concorrentes, para garantir que o nosso produto continue sendo adquirido, ou talvez eu preciso ter um momento de retomar a atenção daquele consumidor. Mas além de definir os objetivos da comunicação, né, a gente também precisa saber como elaborar a mensagem que vai ser projetada ali nessa comunicação. Então, para eu elaborar uma mensagem que seja positiva, que me garanta qualidade na maneira de sermos percebidos pelo nosso público consumidor, né, a gente precisa ter consideração com 4 aspectos, né? O conteúdo da mensagem, saber exatamente o que dizer, não incorrendo no risco de causar nenhum constrangimento para o nosso público consumidor, né? Estruturar a mensagem, né? Como que nós vamos transmitir esse conteúdo de uma maneira lógica e compreensível. Nesse aspecto aqui, né, a gente tem um outro conceito também, quando a gente fala do page de promoção, que é a noção de timing, especificamente se a minha mensagem, né, da minha promoção esteja sendo lançada ali num comercial de TV, né? A gente sabe que existe uma progressão natural com o passar dos segundos ali de uma mensagem sendo transmitida. A gente tem como aproveitar, né, o clímax, as emoções que o consumidor possa estar sentindo ao interagir ali com a nossa mensagem. Existe uma estratégia de que eu preciso criar uma atmosfera de sensibilização, fazer com que o público entre ali no contexto no qual nós estamos projetando a nossa mensagem. Depois eu informo brevemente o que é o produto. E num momento auge, né, quando a gente está aí quase concluindo, fazendo desfecho dessa mensagem, no momento que a pessoa que está recebendo essa mensagem realmente está se sentindo mais emocionada, se a gente conseguiu ter uma sensibilização bem interessante, que garanta um impacto, nesse momento, clímax pode ser um instante mais estratégico para justamente anunciar ali a marca. Porque a pessoa ela vai levar exatamente essa sensação positiva, né? Esse prazer que ela possa ter experimentado ao receber uma mensagem, como por exemplo o que é anunciado em um comercial de TV, e no momento que ela está ali no auge da emoção, é mais fácil garantir a retenção, né, seletiva. Fazer com que a pessoa consiga associar aquele prazer que ela sentiu, ainda que no milésimo de segundo, com a projeção daquela marca que ela vai facilmente associar. Aquela marca, aquele produto, me promove algum tipo de prazer, algum tipo de bem-estar. Então, né, a maneira como nós vamos estruturar a mensagem, como que a gente vai elaborar um texto, como que a gente vai elaborar um roteiro para um pequeno comercial, é determinante, né, para garantir o impacto dessa mensagem.
Além disso, o formato da mensagem, né, como que a gente vai expressar de uma maneira simbólica, né, através de cores, através de imagens, o tom de voz, a cadência de voz, elementos corporais, quaisquer outros símbolos, né, que possibilitem ao consumidor que está recebendo aquela mensagem já ter ali algumas sensações. Eu sei, né, por exemplo, que existem determinados produtos, por exemplo, no meu caso, né, eu não domino tanto de tecnologia, mas dependendo da maneira como um software que venha a ser lançado no mercado me seja divulgado, né, eu posso cair naquela condição de, ok, não entendi nada. Essa condição de não entendi nada, logicamente, vai impossibilitar uma pessoa de poder comprar aquele produto. As pessoas só vão adquirir aquilo que de fato elas compreendem, que elas saibam como utilizar e, logicamente, quais as vantagens que elas realmente têm ali uma estimativa de conseguir ao adquirir aquele tipo de produto. E isso vai ser determinante no formato da mensagem, né? O tipo de linguagem que eu esteja empregando. E mais ainda, se eu estou lançando um produto para determinadas categorias sociais, né, para determinadas classes sociais, o uso de algumas gírias pode ser promissor para atrair a atenção desse público, porém, pode também ser uma condição que desvincule outros determinados públicos. Por isso que eu preciso conhecer muito bem o perfil do público consumidor que nós pretendemos atingir ali com o lançamento da nossa mensagem na nossa comunicação. Então, o formato da mensagem vai passar também por essa possível empatia com o público que representa o público efetivamente pretendido pela organização, né? E também a fonte da mensagem precisa ser muito bem definida, né? Quem vai ser o emissor dessa mensagem, né? Eu vou utilizar uma celebridade, eu vou utilizar um formador de opinião, um influencer, né? Então eu preciso saber exatamente, bom, a mensagem ela vai chegar até um determinado público, mas quem está apresentando essa mensagem? Uma curiosidade sobre esse aspecto, né, é quando a gente vê aí as atrizes, né, das emissoras de TV, quando elas estão geralmente fazendo um personagem que é a vilã de uma novela das 9, por exemplo, né, aquela atriz ela fica por um tempo tanto impossibilitada de fazer um comercial de algum produto para as donas de casa. As donas de casa que assistem, né, aquela novela, elas não conseguem desassociar. Lá, aquela atriz que faz aquela vilã, ela imediatamente só pensa na vilã, ela nem consegue pensar na atriz, ela fala, aquela megera, ela quer que eu use esse detergente na minha casa para quê? Para envenenar minha família, né? Então é difícil desassociar uma coisa da outra. Já pode acontecer também de aquela atriz que está fazendo um personagem que é o personagem mais inspirador, né, que todo mundo se espelha, que as donas de casa querem se ver exatamente naquele papel. Essa atriz, naquele momento que a novela esteja sendo transmitida, ela tem uma condição de ser uma formadora de opinião, né? Ela vai conseguir influenciar muito mais as donas de casa a adquirirem um tipo de produto, né, que seja necessário ali para os afazeres domésticos, exatamente no momento, né, que está sendo propício essa imagem que essa atriz representa enquanto essa novela está no ar. Então, até isso precisa ser muito bem definido, né? Quem está lançando, quem está apresentando essa mensagem para o nosso público, né? E aí, especificamente, falando sobre como que uma mensagem, uma propaganda, né, uma mensagem, uma comunicação seja elaborada, a gente tem vários modelos. Um desses modelos é conhecido aí como o modelo AIDA, né? Eu fiz questão aqui de ilustrar com esse cachorrinho que está tentando chamar a atenção de qualquer maneira do dono, né? Enquanto o dono está ali trabalhando no computador, ele quer chamar a atenção de todas as formas. Então, isso é uma metáfora, né? Quando a gente faz o uso do modelo AIDA, é porque a mensagem que vai ser apresentada ali nessa comunicação, ela precisa atrair a atenção do público, não somente, né, ter aí um possível impacto que consiga conquistar a atenção do público, mas manter o interesse desse público, né, para continuar recebendo ali a informação que está sendo apresentado naquela mensagem, despertando assim o desejo, aquilo que foi anunciado, né? Pode ser de fato um produto que esse público deseje, queira adquirir e logicamente conduzir a ação. Bom, se eu tive desejo, agora então eu posso partir para a minha determinação, a minha decisão de comprar, né? Perceba que o modelo AIDA, ele tem essa progressão. Primeiro chamei atenção, né? Coloquei um barulho, fiz um estrondo, né? Algo que fez com que as pessoas me olhassem. Nesse momento eu não posso perder a atenção, atrair a atenção, agora eu tenho que manter o interesse. Para depois realmente ter aí o destaque do que nós estejamos anunciando, fazendo uma persuasão para que a pessoa sinta algum tipo de desejo por aquilo que eu estou apresentando
E se realmente eu conseguir consolidar, né, despertar esse desejo, eu já posso ter uma estimativa de que a pessoa vai partir para a ação. Ela vai realmente partir para o momento de sair ali, de se movimentar, se locomover, para adquirir aquele produto que foi anunciado. Bom, o modelo AIDA é apenas um dos modelos, né, que nos possibilita termos aí um bom impacto de uma mensagem a ser apresentada numa comunicação de uma oferta. A gente também precisa ter a capacidade ainda de selecionar os canais dessa comunicação, né? Então, eu posso, por exemplo, né, saber definir como que nós vamos veicular essa mensagem com eficiência, logicamente, até porque isso vai implicar em custos para a empresa, né? Eu tenho que ter a capacidade de definir se o canal que nós estamos utilizando é ou não o mais adequado. Pense, por exemplo, não adianta, né, eu anunciar um brinquedo, né, a oferta de um brinquedo, ou algum produto para o público infantil no intervalo da novela das 9, por exemplo. Por mais que seja a mãe que vai assistir aquele comercial, se eu estiver anunciando um brinquedo, o público que realmente vai ter o desejo por esse brinquedo, logicamente vão ser as crianças, né? E aí, na minha infância particularmente, né, o horário mais certeiro para atingir esse determinado público era nos intervalos no turno da manhã, quando a gente tinha aí os programas infantis com apresentadoras, né, que atraíam ali a atenção da criança enquanto a mãe queria deixar a criança na frente da televisão e fazer outras coisas, né, no momento que a criança não estava na escola. Hoje não. Nos dias atuais, a gente já sabe que as crianças já não têm mais tanto essa cultura de ficar só na frente da televisão. As crianças já têm aí o hábito de assistir alguns programas por YouTube, né, por outras mídias, né. Temos também outras culturas, né, outros tipos de entretenimento para o público infantil. Então, hoje a gente sabe que é mais estratégico sabermos posicionar, né, se estamos aí anunciando um brinquedo, mantendo esse exemplo, eu preciso saber exatamente que o veículo que eu vou implementar, né, que eu vou adotar para anunciar a minha oferta, tem que ser diretamente acessado por esse público. Por isso, de novo, volta na definição. A primeira condição é definir exatamente qual que é o público que nós pretendemos atingir, né? Então, cabe ao emissor definir aí o canal, se vai ser o mais adequado ou não para o público pretendido, né? E hoje em dia, com essa grande fragmentação dos canais de comunicação, nós não temos mais prioritariamente a TV, né? Temos aí as plataformas digitais, né? Os acessos às mídias sociais, né? E até mesmo o congestionamento em alguns, a gente sabe que algumas plataformas, né, como por exemplo o YouTube, fica até às vezes congestionado de tantas informações, de tantos anúncios que já são projetados ali. A gente precisa saber exatamente escolher qual que vai garantir a transmissão da mensagem, né, que seja mais eficaz, considerando também essa complexidade. E aí a gente consegue então delimitar que existem canais pessoais e impessoais, ou não pessoais. Por exemplo, os canais pessoais, né, é quando a gente tem a interação entre duas ou mais pessoas com aquele público que nós realmente queremos atingir, né? E isso pode ocorrer através de uma interação face-to-face, né, cara a cara, por telefone, por um aplicativo no smartphone. Então, por exemplo, eu posso ver que no momento da hora da verdade, no momento que o meu cliente chega ali numa loja, estabelece interação com o meu vendedor, né, eu tenho aí a técnica de focar sobre a própria venda pessoal. A maneira como aquele vendedor, a maneira como esse funcionário da organização vai apresentar o produto vai ser determinante para aquele cliente saber se ele realmente quer ou não adquirir aquele produto. Outra possibilidade, né, de uma mídia pessoal é o telemarketing. Hoje, né, a gente já sabe que existem já maneiras automáticas de termos aí operadores de call center. Eu particularmente acho isso ainda mais irritante. Mas quando alguém estará ligando para a sua casa no momento que você gostaria de estar descansando e você teve que estar perdendo o seu tempo para estar atendendo o telefone, né? Do outro lado da linha estará alguém tentando te vender um tipo de serviço que você talvez não esteja querendo estar adquirindo, né? Bom, essa conversa de um potencial cliente com um operador de call center, né, é o que nós chamamos de marketing direto. É tão direto que é da empresa diretamente para o consumidor, né? Vai até a intimidade do consumidor, né? Vai até a casa desse consumidor. Então não tem uma mediação, não tem um intermediário nessa comunicação entre essas duas instâncias. Um ponto de origem, né, a empresa, o ponto final, o público pretendido. Por isso nós chamamos de marketing direto, né?
É uma possibilidade, é também um canal de comunicação pessoal, porque do outro lado da linha alguém estará apresentando uma determinada oferta que você talvez não esteja querendo estar adquirindo, né? Aplicativos por smartphone, hoje a gente sabe, né, que algumas ofertas chegam a ser conhecidas através até mesmo de mensagens de WhatsApp, né? Ou até mesmo através de mensagens no Messenger, do Facebook, por exemplo, né? E já existem até alguns casos de mensagens inbox no Instagram, né? Então, a gente vê aí a apropriação dos recursos de mídias sociais também possibilitando essa interação, porque do outro lado alguém estará digitando, né, uma mensagem ali para chegar até você. E se existem os canais de comunicação pessoais, existem os não pessoais, né, os impessoais. São aqueles veículos que possibilitam uma comunicação, né, para mais de uma pessoa, né, com uma mesma mensagem. Então, por exemplo, órgãos de mídia que divulgam mensagens sem contato pessoal, sem feedback, apenas informam, né? Como exemplos disso, nós temos a mídia impressa, né, um anúncio que seja projetado ali no jornal, numa revista, num outdoor, num panfleto, né? Nós constantemente somos bombardeados de panfletos ao passearmos aí por algumas ruas, né? A mídia transmitida, que é o que nós vemos lá na rádio e na TV, você apenas recebe aquela informação daquilo que foi projetado ali no recurso audiovisual, né? Trailers de cinemas também entram nessa condição da mídia transmitida. Algumas mídias expositivas, né, como o caso de cartazes, de placas, de outdoors, tanto são impressos, como também são expostos, né? Aquilo pode ser visto até a longas distâncias. E mídias online, que é toda essa condição de nos apropriarmos das redes sociais, né, de todo aquele anúncio que pode ser projetado ali no recurso de internet. Mas além de definirmos como que a mensagem vai ser elaborada, como que a gente vai selecionar os canais para fazer com que essa mensagem chegue até o público consumidor, a gente precisa definir o orçamento, né, quanto que a empresa realmente pode investir para consolidarmos essa efetiva comunicação. Então, o orçamento é uma decisão crítica, né? O investimento em comunicação, ele vai variar bastante de acordo com o setor de atuação da empresa, de acordo com o tipo de mídia que vai ser aplicado, né? Qual vai ser o recurso que nós vamos empregar para fazer com que uma mensagem chegue até o nosso público consumidor, né? Então, para a gente definir o orçamento, a gente pode contar aí com dos seguintes métodos. Eu posso contar com um método dos recursos disponíveis, ou seja, ver o que a empresa disponibiliza, né? Vou gastar o que a empresa considera adequado, o que a empresa possibilita, disponibiliza para, de fato, investir na promoção, né? Isso dificulta o planejamento de longo prazo, porque eu sei que a empresa vai ter o capital ali só naquele momento, né? Então, desse capital que ela tem hoje, agora, o que nós podemos empregar para promoção? Outro método é das porcentagens sobre as vendas, né? Quando a gente já tem uma estimativa de que realmente investir em comunicação vai me trazer ganhos de receitas de vendas, então eu preciso ter as vendas como determinantes ali da minha promoção, né? A gente tem como fazer uma estimativa de quanto pode ser gasto nessa promoção e ter uma garantia de que nós vamos conseguir cobrir esses gastos com um percentual das vendas, né? Eu posso já determinar essa regra ou eu posso fazer um planejamento da minha promoção já contando com uma estimativa de quanto nós realmente podemos conquistar com as nossas vendas. Outro método é de paridade com a concorrência, então eu vejo quanto que meus concorrentes gastam, né, com a promoção e a gente tenta entrar no mesmo nível, no mesmo patamar, até porque a gente não pode perder mercado para os nossos concorrentes. E também existe aí o método de objetivos e tarefas, né? Eu especifico objetivos, defino os objetivos e depois eu vou avaliar o custo de cada tarefa para alcançar ali esse meu objetivo. Bom, a gente fez todo um planejamento, toda uma estruturação de como que nós gastamos ali com a nossa propaganda, como que nós gastamos com a nossa promoção, e eu tenho uma progressão, né? Eu tenho como acompanhar a evolução dos impactos dessa mensagem, né? De como que isso realmente foi percebido pelo nosso público. Então, algumas ações eu sei que eu vou precisar desempenhar ao longo de todo esse processo. Por exemplo, se eu preciso prospectar novos clientes, eu posso ter o primeiro momento que eu investi ali numa propaganda e depois eu preciso investir em forças de vendas, né? Em ter agentes que façam essa ponte comercial, que continuem enfatizando aquela mensagem que possa ter gerado algum impacto, que tenha garantido a atração da atenção desse público, e depois eu vou estabelecendo contatos, né? Contando aí com alguns funcionários que façam exatamente essa ponte. Não deixe aquele cliente que foi atraído ser perdido. Aquele potencial cliente não vai ficar perdido.
a gente volta a entrar em contato com ele para garantirmos que ele realmente venha adquirir os nossos produtos. Bom, além de definir o orçamento, eu também preciso decidir sobre o mix de comunicação, né? Então, depois que eu definir o orçamento que eu tenho disponível, né, eu tenho que saber dividir como que nós vamos empregar, né, todo esse recurso, e aí eu preciso definir, bom, nós vamos utilizar propaganda, a gente vai investir numa propaganda, a gente vai investir em promoções para fazer com que o público queira, né, adquirir mais os nossos produtos, ao acreditar que esteja recebendo alguma vantagem ao adquirir ali o nosso produto. Eu vou investir em publicidade, né, eu vou ter uma estimativa de que a assessoria de imprensa possa me ajudar a ter uma boa reputação na opinião do nosso público. Ou eu vou patrocinar eventos, né, eu vou promover algumas experiências para fazer com que o público pelo menos tenha algum tipo de contato com a nossa oferta. Ou eu vou contratar uma empresa de call center, ou vou formar uma equipe de operadores de call center para fazer com que exista uma comunicação direta para o potencial público consumidor, ou então eu vou apenas contar com o treinamento dos meus vendedores, porque se eles souberem cativar o público consumidor, a gente pode ter uma garantia de vendas. Perceba que isso aqui é exatamente, né, o conhecimento indispensável para conhecermos, para considerarmos todo o P de promoção. Eu tenho todas essas possíveis técnicas, todas essas possíveis ferramentas, né, para viabilizar que o nosso produto, a nossa marca, a nossa empresa realmente seja conhecida do mercado. Mas eu preciso decidir qual dessas técnicas, qual dessas ferramentas nós efetivamente vamos empregar, né? Mas não basta eu apenas elaborar, projetar, investir nessa comunicação, né? Eu preciso garantir aí a minha comunicação integrada de marketing. Então eu preciso mensurar os resultados, né? Eu preciso analisar o impacto que aquela mensagem, que aquela comunicação tenha conquistado sobre o meu público-alvo, sobre o meu público consumidor. Então eu preciso, depois de já ter investido na minha promoção, realizar algumas pesquisas para conhecer o comportamento do público consumidor. Será que realmente nós tivemos esse impacto positivo? Continuar monitorando o perfil do nosso público consumidor, monitorando se aquele público que já foi atendido, os nossos clientes já estejam de fato satisfeitos com os produtos que nós estejamos entregando. Então eu preciso constantemente fazer pesquisas, mensurar aí esses impactos, essas consequências de uma comunicação, né? Porque essa mensuração desses resultados, ela vai garantir que a minha comunicação realmente é confiável, né? E eu tenho ali dados legítimos para realmente ter um retrato, né? Um diagnóstico de como realmente o nosso público-alvo esteja se posicionando, né, diante do nosso mix de comunicação, diante das maneiras que nós estabelecemos contato com eles. Então, a alta gerência das empresas, né, precisa constantemente buscar informações sobre esses resultados, né, alcançados, as consequências, né, do investimento em promoção, para até mesmo saber o que poderá continuar sendo investido para futuras vendas. E aí a gente entra então nesse conceito de comunicação integrada de marketing, né? Esse conceito propriamente é o processo desde o planejamento, né, destinado a como que nós vamos promover a nossa empresa, até mesmo, né, o momento que é necessário assegurar que todos os contatos, toda a comunicação que foi estabelecida da empresa com o público consumidor, né, da marca com o seu respectivo público consumidor, garanta que essa interação seja relevante para fazer com que o público consumidor continue adquirindo, né, continue tendo conhecimento dos nossos produtos, das nossas ofertas aí a longo prazo. Então perceba, né, que trabalhar toda essa comunicação de marketing requer toda uma estrutura, né, desde o momento de planejar como que nós vamos realizar essa comunicação, até o monitoramento, né, as consequências disso, os efeitos, os impactos que nós realmente conseguimos conquistar na opinião desse público consumidor, para garantirmos que as nossas vendas continuarão sendo bem promovidas aí no nosso futuro, se a gente quer garantir, né, o destaque de uma empresa a longo prazo sobre o seu respectivo mercado consumidor. E eu espero que toda essa trajetória que precisa ser percorrida aí pelos gerentes de marketing para construir a comunicação de uma empresa com o seu respectivo mercado tenha ficado claro na apresentação dessa videoaula. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.